Olá, eu sou a Ana Guedes, da Diretiva de Desenvolvimento Humano, e esse é o terceiro vídeo da série Recolocação Profissional, e hoje eu vou falar sobre posicionamento do mercado. Esse é um ponto que muitos profissionais não têm muita ideia de como identificar, de como fazer. Muita gente nem pensa nisso, né, em definir o seu posicionamento, mas essa é uma parte, é uma etapa fundamental para quem está buscando recolocação ou quer fazer uma transição de carreira. Isso porque posicionamento nada mais é do que você entender quem é você no mercado de trabalho, seu cargo, sua faixa salarial e o lugar que você mais se encaixa. Então, desde o tipo da empresa, né, do segmento, mas principalmente da cultura. Então, é realmente você identificar quem é você, né, e onde você pode se encaixar melhor. Porque é através disso, né, que você vai traçar uma estratégia que pode te trazer muito mais resultados. Então, em vez de você sair atirando para todos os lados e mandando seu currículo para todas as vagas, para todas as empresas e adicionando pessoas aleatoriamente, você consegue focar muito mais nas empresas em que você se identifique, que você sabe que tem um perfil para atuar ali, e isso vai trazer muito mais retorno, pode ter certeza, né? Então, no último vídeo eu vou falar sobre a questão do planejamento e da ação, de como você fazer isso de uma forma bem dinâmica e medindo seus resultados, mas a questão é, se você souber, né, quem é você e onde você está posicionado, você vai atuar de uma forma muito mais estratégica, né? Então, isso é muito importante. Sair adicionando, se candidatando, atirando para todo lado, é a pior estratégia que pode ter. Você só vai se frustrar porque você não vai conseguir resultado, você vai ter uma ideia errada do mercado, achando que você ou não está... que você não é um bom profissional, né? Isso acontece muito, que é mexer com a autoestima, aumenta a sua frustração e vai demorar ainda mais para você conseguir uma recolocação. Então, pense de forma estratégica, tá? E aí, comece por aí, comece realmente fazendo uma autoavaliação, uma questão de autoconhecimento, para você se identificar. Então, quem é você, qual foi sua trajetória, seu histórico profissional, olhe para suas qualificações, considere tudo aquilo que você aprendeu, que você sabe, faça uma lista realmente de tudo que você conseguiu atingir de resultado nos últimos anos. Então, quais foram os resultados? Que projetos você participou? Que ideias que você deu? Que impacto você trouxe, você teve durante todos esses anos de experiência na sua vida? Saber falar sobre isso, né? E isso está lá no primeiro vídeo da série, que é sobre currículo, é muito importante, porque esse é o seu diferencial. É realmente aquilo que você conseguiu fazer na sua trajetória, né? E que trouxe impacto para a empresa que você trabalhava. Então, isso é muito importante. E aí, para fazer o posicionamento, é legal você olhar para você, então ter toda essa ideia de quem é você, e aí você conseguir realmente se encontrar no mercado, ou seja, qual é o seu cargo, né? E aí, nem sempre o cargo que você tem lá na sua carteira registrado é o cargo que corresponde à maioria das empresas do mercado. Então, isso é muito importante também, né? Tem pessoas que têm um cargo na carteira, mas desempenham outras funções. Então, é importante ter uma ideia um pouco mais abrangente, não ficar muito preso em nomenclatura. Porém, é claro que a nomenclatura ela vai trazer uma ideia realmente de onde você pode se colocar melhor. Sempre nos segmentos mais semelhantes vai ser um pouco mais fácil você conseguir fazer uma transição, então olhe para os segmentos semelhantes, mas muitas vezes um profissional pode atuar em diferentes segmentos. Então a pessoa que trabalha no RH ou no financeiro de uma empresa, ela pode trabalhar em qualquer segmento, né? E aí, então é legal você pensar nessa questão do seu cargo, e aí entra uma questão assim que gera muita polêmica e muitas dúvidas, que é com relação ao salário, a faixa salarial. Então, quando você vai fazer uma candidatura, eles pedem a pretensão, e tem lá muita gente falando que a pretensão é só para as empresas ficarem barganhando, ou para ficar fazendo leilão, né, com mão de obra, e não é bem isso. Claro que tem empresas que se baseiam nisso para fazer uma contratação, mas a maioria delas não é por isso, não. É porque dentro das empresas existe uma estrutura salarial de cargos e salários, e por mais que as pessoas achem que a empresa quer pagar sempre menos, isso não é possível. Uma empresa que tem uma estrutura de cargos e salários, ela tem um máximo, mas ela também tem um mínimo que ela pode pagar, né? Você não pode contratar 5 engenheiros que vão desempenhar funções semelhantes com salário totalmente diferentes, um com 10, um com 5, um com 3, um com 2, né? Inclusive porque engenheiro tem piso salarial, né, que nem sempre é respeitado. Mas existe uma estrutura, então isso de achar que as empresas sempre vão barganhar e vão querer pagar um menor salário, não é verdade. Pode ser que uma empresa, né, principalmente uma empresa pequena, ela simplesmente resolva contratar um gerente por R$ 2.000, isso pode acontecer. Só que um gerente de 2 não é igual ao gerente de 5, que não é igual a um gerente de 15, não é igual a um gerente de 25 mil, né? Então é essa noção que você precisa ter como profissional. Qual gerente você é? Se você é um gerente comercial,
que trabalha numa empresa de telecomunicações, que empresa você trabalha? Numa pequena empresa que presta serviço para as grandes, então você vai ter uma faixa salarial X, né? Ou você trabalha numa empresa grande, você vai ter uma outra faixa salarial. E qual é o seu nível de gestão? Você pode ser um gerente de campo, que tem uma equipe pequena de liderança, então você vai ser um gerente que vai ganhar 2.500 fixo mais uma comissão. Você pode ser um gerente que ganha 7.500, que aí você é responsável por uma regional. Você pode ser um gerente de 15, que é uma pessoa mais estratégica, mais política. Você pode ser um gerente de 25, que comanda todas as regionais, né, um gerente nacional. E você pode ser um gerente de 30, que é um gerente sênior, executivo, corporativo, enfim, que na verdade já exerce ali um papel de diretor, né? Mas é isso, então existem diferentes faixas salariais para um gerente. Então, quando uma empresa pede a sua pretensão, na realidade ela está querendo saber se você é um profissional que tem esse nivelamento da empresa, né? Então, se a vaga paga 5 e você está pedindo 10, não é que você vai ter que se sujeitar ou que a empresa simplesmente está pagando menos, né? A empresa está contratando um gerente pagando 5, é uma exploração, é um absurdo. Não, o gerente que ela quer não é o mesmo perfil que o seu, só isso. Ela quer um perfil mais júnior, ela quer uma pessoa que tenha bem menos qualificações ou menos experiência, né? Então aí pode ser, claro que esse assunto vai gerar muitas até polêmica, né? Muito assunto para isso. Se tiver dúvidas e quiser mandar, eu posso até fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre pretensão salarial, né? Mas na questão do posicionamento é realmente fundamental. Então, quanto você ganhava? E aí é legal, né, entender que se você ficou muito tempo dentro da mesma empresa, em cargos semelhantes, provavelmente seu salário está acima da média de mercado. Então, fazer uma pesquisa salarial, a Robert Half, que é uma consultoria de RH bastante conhecida, eles publicam pesquisa salarial anual, e no site do Glassdoor, que é o antigo Love Mondays, lá também você consegue ver. Eu me baseio muito por esse site para fazer pesquisa de posicionamento para cliente, e é bem assertivo, é bem bacana realmente. Além das vagas, nem todas as vagas têm salário, mas através das vagas a gente consegue entender um pouquinho melhor também como que está a faixa salarial e posicionar o cliente. Claro que se você contratar um consultor, uma pessoa que já tem um conhecimento, ela já vai ter uma ideia de faixa salarial, né, que é meio que praxe do mercado. Então, isso é relativamente fácil de identificar. E aí, o que é importante? É entender onde você está. Então, as suas qualificações, se você tiver só cursos e certificados, mas não tiver na prática, talvez você não se enquadre nesse lugar, né? Nessa faixa salarial. Então, tudo isso vai somar. Mas é importante, se você fizer uma lista e conseguir se ver ali, né? Montar realmente um perfil, né? Então, quem é você? Onde você está? O seu nível é júnior, é pleno, é sênior? Você é um executivo, é um alto executivo, né? Como que você classifica isso? Então, realmente, buscar entender um pouco mais sobre posicionamento, sobre identidade profissional. Isso é bastante importante porque, como eu falei, é diferente um analista sênior de RH que trabalha numa empresa pequena com 20 funcionários, né, e trabalha lá 10 anos e já aprendeu praticamente tudo que ele poderia ter aprendido. Claro que sempre existem desafios, mas não tem muito mais atividades para aprender, e é diferente um analista profissional sênior que trabalha numa multinacional que tem 60 mil funcionários no mundo, né, que estão sempre mudando políticas e estruturas e se adequando a modelos novos. Então, é realmente diferente, né, o perfil desses dois profissionais. E aí eu não tô falando de ser melhor ou pior, tá, gente? Porque em ambos tem vantagens e desvantagens. Nas empresas grandes, o profissional vai ser sempre muito segmentado, né? Ele vai ficar com uma faixa pequena de atividades, e na empresa grande ele normalmente vai fazer muito além daquilo que é para a função dele, ou seja, ele acaba aprendendo muito mais atividades, inclusive de outros setores. E, como eu disse, os dois lados têm benefícios e tem também, né, algumas coisas que não são muito legais, que seria essa limitação de atividades. Então, é importante você entender o seu posicionamento, é importante você entender quem é você no mercado. Olhe através do LinkedIn. No segundo vídeo eu falo sobre o LinkedIn, uma ferramenta incrível para você conseguir enxergar o mercado. Pense que o mercado não é aquilo que você enxerga de dentro para fora da empresa. A maioria das pessoas se baseiam por aquilo que ela conhece da empresa. Ela acha que a empresa dela, que o mundo que ela enxerga ali na empresa é o que acontece na realidade do mercado, e não é. Então, pessoas que ficam muito tempo na mesma empresa, elas tendem a acreditar que o mercado é isso que elas veem, é isso que elas ouvem falar, é a tal da
rádio peão, que é perigosíssima para criar crença negativa, limitante, para colocar minhoca na cabeça de profissional. Então, cuidado com o que você ouviu de fofoca, cuidado com o que você ouviu de pessoas que não eram especialistas e não eram profissionais, muito cuidado, porque você pode ter uma ideia muito distorcida de mercado. E aí vem as pessoas, né, que começam a falar que só consegue recolocação através de indicação ou de QI, isso é dos maiores mitos que existe, isso não é verdade, entre tantos outros. Então, a pessoa que acha que, eu já tenho tal idade, não vou conseguir me recolocar nunca mais, porque eu trabalho em tal segmento, eu não consigo nunca mais mudar de segmento. Então, tem uma série de crenças que vêm, né, muitas vezes de outros profissionais, de outras pessoas que acabam afirmando isso como se fosse verdade. E não é, né? Então, pesquise mais sobre o mercado, olhe mais para as vagas, converse com pessoas que tenham a cabeça aberta, né? E não pessoas que também ficam ali presas, olhando para o mesmo lugar. Pessoas que, às vezes, ela tem muito tempo de experiência, mas ela não tem muita experiência de mercado. E o contrário também, pessoas que acham que tem muita experiência, né? Mas ainda, né, acabou de se formar e acha que é especialista, e acha que conhece e entende muito de mercado, de carreira e de tudo. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, pondere as informações, né, e converse com pessoas que realmente possam te agregar e possam te ajudar a entender um pouco melhor disso. A questão da faixa salarial, pesquise, né, e entenda que não é só uma barganha de mercado, e sim existe um posicionamento. E onde você estiver posicionado é onde você deve buscar. Você consegue abaixar um pouco o seu nível, né, sua faixa salarial, ou subir um pouco, mas não dá para fugir muito. Uma pessoa que ganhava 15 mil, né, como eu falei, um gerente de 15 mil, ele não adianta ele mandar vaga para 5 mil, porque ele não vai conseguir ser contratado, e o mesmo acontece para profissionais, pro seu cargo. Então, se você era um gerente, não adianta mandar currículo para uma vaga de analista, porque o nível de complexidade, que é como a gente cresce na carreira, ele é outro. A pessoa que tem uma mentalidade de gerente, ela não vai ter a mentalidade de analista, pode ter certeza. Por mais que você queira, por mais que você acha que você tem, que você consegue, não é que você não consegue ser um analista, você consegue. Só que você muito provavelmente vai atropelar o gerente nas decisões, você vai tomar a frente porque você já tem essa liderança e esse perfil e essa postura e essa atitude de ser um gerente. Então, você não vai cumprir a função de um analista, você vai ser um gerente por um tempo trabalhando como analista, e depois você vai se sentir realmente muito preso e não vai dar certo, né? São perfis diferentes, então não é só o salário, não é só medo do gerente. As pessoas também falam que é medo do gerente, aí o gerente fica com medo porque ele vai se sentir ameaçado. Não é isso, é porque ele sabe que não vai dar certo, né? Então, às vezes dá pra gente fazer um downgrade aí na carreira, né? Dar um passo para trás, tudo mais, isso é possível, mas desde que seja algo semelhante. Então, entender o seu posicionamento é muito importante. Eu espero que você consiga. Se eu puder ajudar de alguma forma, claro que, né, fazer essa pesquisa e tudo isso faz parte do meu trabalho, mas se você tiver dúvidas e eu puder ajudar de qualquer forma, eu fico sempre à disposição também. Amanhã eu vou fazer um novo vídeo falando sobre entrevista. Esse vai ser muito bacana. E o último falando sobre como você planejar, né, aí todo o seu processo de recolocação para que você consiga medir resultados e principalmente ter sucesso e conseguir logo o seu trabalho. Eu sou Ana Guedes, da Diretiva de Desenvolvimento Humano. Se inscreve no meu canal do YouTube e acompanha também lá pelo LinkedIn. Até mais!